Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu converso com a economista Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer conversar com todos vocês, mesmo que à distância, né? Nesse momento eu não estou no estúdio, sinto por isso, mas bom estar com todos nesse momento. Verdade. Cíntia, estamos vivendo aí mais um momento de dificuldades, não somente aqui no nosso Vale do Taquari, mas também em todo o nosso estado. E mais uma vez vemos que a nossa economia está sendo impactada num todo, num geral. Apesar de algumas soluções, né, que já possibilitam a circulação de pessoas e mercadorias, como você está avaliando este momento delicado que a gente está passando? Eu não tenho como deixar de dizer que essa certamente é a maior catástrofe vivida, talvez a maior do Brasil, inclusive em termos ambientais, e o estado do Rio Grande do Sul tem passado nesse último mês por dias muito difíceis e infelizmente nós vamos viver, né, dias difíceis e meses difíceis nos próximos períodos, porque para além do Vale do Taquari, muitas regiões, ou quase todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul foram afetadas. É claro que todos foram afetados, a gente viu inundações acontecendo nas mais variadas regiões do estado, deslizamentos em várias, que isto nunca tinha sido visto por nós, mas em termos de destruição, o Vale do Taquari foi o mais afetado novamente, né? Nós estamos falando aí de destruição de residências, de negócios, de propriedades, de estrutura logística, né? Pontes foram levadas embora, né? Então nós estamos falando de uma dimensão para além do que nós supunhamos que era possível acontecer. Então são dias muito desafiadores, e os primeiros eram sim para olhar, né, para tudo isso e tentar dar conta da vida das pessoas, e agora como nós nos restabelecemos, como nós nos reconstruímos. O grande desafio está posto nessas condições. E não existe uma única prioridade, né? Porque existe a vida das pessoas e a prioridade da vida das pessoas e da residência, porque muitas não têm mais nenhuma casa para voltar. Existe a dimensão dos negócios, né, que precisam se restabelecer, muitos nem têm mais o seu negócio, a propriedade rural nas mesmas perspectivas, e existe a dimensão do coletivo, que tem a ver com os equipamentos públicos, de saúde, de educação, de estrutura de atendimento, etc. e tal, e da logística. Então, observemos todos que nós não estamos falando de um único desafio, de uma única dimensão. Nós estamos falando de muitos desafios que, nesse momento, estão postos para todos nós, enquanto sociedade. E não é um único ator que vai conseguir dar conta disso. Não é só o governo federal, só o governo estadual, só os nossos municípios, ou só o setor privado, ou a comunidade. Todos vão ter que, todos nós vamos ter que trabalhar para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida, e infelizmente, né, de que o estado do Rio Grande do Sul vai sofrer um baque muito grande. A tendência é de nós, aqui entre aspas, né, usar esse termo com parcimônia, vamos empobrecer, porque é isso que vai acontecer, né? Quem tinha um pouco de recurso guardado vai ter que usar para se restabelecer e vai ter que ter prioridades na sua vida, no seu negócio e assim por diante. Então, quanto mais veloz nós conseguirmos dar respostas, ter recursos, para conseguir retomar, né, muitas das nossas atividades, menos impacto isso vai ter na vida e na economia regional. A gente, fazendo um retrospecto, né, vamos usar assim a ideia de 5 anos, tivemos pandemia, tivemos seca, agora essa catástrofe, ou seja, isso impacta muito, já vem acontecendo muitos eventos, né, que vai impactando a economia num geral nos últimos 5 anos, Cíntia. Exatamente, né? Assim, parece que a gente não sai de um looping de desafios. Né? Alguém brincava esses dias, a gente tinha combinado, era um leão por dia, não a floresta inteira, né? É mais ou menos nessas condições. Brincadeiras à parte, são muitos desafios que nós não conseguimos nem nos restabelecer, e isso é em todas as dimensões, né? Se nós olharmos, por exemplo, os nossos agricultores que vivemos, né, secas, e é o agronegócio que sempre sustentou não só a região, mas está sustentando o Brasil há bastante tempo, assim, com mais força, ele vem tendo vários reveses, né? E aí eu nem paguei uma dívida, eu já estou fazendo outra dívida, porque não tem como dar vazão para o negócio.
Então tem muita coisa por fazer e assim, a vida, né, das pessoas para recompor. E aí, sem dúvida nenhuma, isso impacta em custos, isso impacta em preço. Eu já falava lá na enchente de 23, em setembro, de que nós não tínhamos como falar em milhões, nós tínhamos que falar em bilhões. E aí me disseram, não, Cíntia, não é possível isso. Porque eu dizia assim, não é só o que se perdeu naquele momento, é o negócio que se deixa de fazer. Uhum. Só que ela estava mais localizada naquele período aqui na nossa região, e agora a gente fala do estado inteiro, e aí as primeiras análises já davam conta de 90 bilhões para o estado todo, agora já estão falando em 120 bilhões para o estado todo. Isso é inimaginável a priori para nós, né? Inimaginável, mas é disso, nós não podemos falar em milhões, nós temos que falar em muitos bilhões para recompor a vida e os negócios do estado do Rio Grande do Sul. Né? Porque nós tivemos uma violência da água que simplesmente destruiu tudo, e tem regiões que ficaram 20, 25, 30 dias alagadas. Agora, na região sul, que a água tem baixado. Então, a gente não tem nem dimensão do que tem lá ainda, que vai ter que ser feito nessas condições. Por isso que eu falo que os desafios são muitos, mas, de novo, né, nós demonstramos o quanto nós somos capazes, primeiro para nos mobilizarmos para ajudar o outro e ajudar a quem pudesse e a quem precisasse. E agora nós precisamos nos recompor. E aí recompor nessas diferentes dimensões da vida das pessoas, dos negócios e da dinâmica coletiva da região. Falando nessa questão, né, dos negócios, sobre a questão do emprego, muitas empresas sim foram afetadas, e aí vem essa preocupação, né, para continuar a fazer a roda girar, mesmo que ela está girando bem mais lenta do que antes, mas a permissão de empregos com redução de jornada, que foi uma coisa também que aconteceu lá na pandemia, suspensão de contratos, manutenção dos salários por meio do governo federal, seria uma opção para a retomada da economia após essa catástrofe? Seria uma opção para ajudar, mais um aspecto, e eu acho que ele é um aspecto fundamental, porque lá na pandemia, né, poderiam suspender contratos de trabalho por um período, para não parar, né, o negócio, ou reduzir a jornada e mantendo o salário das pessoas. Porque nós estamos falando de ciclo econômico. As pessoas tendo renda, elas consomem. Se o negócio não tem condições de vender, ele vai ter que demitir, e ele não vai nem ter como dar conta dessas pessoas que são seus colaboradores naquele momento. Então, o governo federal vindo ao encontro dessa necessidade, subsidiando esses negócios com parte do salário, com essa suspensão pagando, né, a remuneração das pessoas, a empresa consegue se restabelecer sem perder o funcionário consegue, né, o colaborador ter renda para continuar consumindo e gerando emprego para outros. E aí sim a gente vai mantendo, né, ciclos que deem conta da nossa economia. Essa é uma medida que lá em setembro a gente já falava, mas não aconteceu. Os gestores municipais muito cobravam isso e não aconteceu. Nesse momento, como atinge o estado como um todo, eu imagino que esse seja um dos aspectos fundamentais, olhando para a questão da empregabilidade. Né? Nós estamos vendo movimentos regionais e, inclusive, de saída da região de êxodo. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo se manter na região, elas precisam procurar algo para suas vidas e para os seus negócios. Isso é legítimo, tá? É legítimo individualmente. O que nós temos que fazer é valorizar, né, que as pessoas fiquem aqui, que as pessoas consumam o produtos regionais, mas mais que isso, né? Ter política pública que ajude nesse processo para que as pessoas se mantenham, porque o proprietário dos negócios que sofreu com a enchente não tem condições nesse momento de manter salários sem o negócio estar rodando, né? Então, essa é uma medida que ela é, obviamente, junto com tantas outras, mas ela é fundamental nessa perspectiva da geração ou da manutenção do emprego e da renda. A gente percebeu, Cíntia, que nessa catástrofe muita questão de logística foi impactada, né? Hoje a gente vê aí a nossa BR-386, que é um dos principais pontos de ligação entre sul e norte, né, do estado, e com essa questão da 386, muitas vias secundárias também estão sendo sobrecarregadas, o que acaba tendo um impacto bastante grande em cima de tudo isso. Tem como esse impacto vir em cima dos alimentos? Pode ainda sofrer alterações, talvez por demorar a chegar ao consumidor final? Aí entra toda essa questão também do agronegócio, que também foi muito afetado?
Sem dúvida nenhuma, né? Vamos imaginar todos nós sempre dissemos que nós temos um privilégio de ser uma região central, né? Isso sempre foi algo positivo quando a gente avaliou o Vale do Taquari, que era uma região muito próxima das demais regiões, centralizada, né? Se nós imaginar, metade do estado do Rio Grande do Sul passa pela 386, isso sempre foi algo que para nós aqui foi entendido como muito positivo. E nós praticamente ficamos ilhados, né? Imaginar que o que aconteceu aqui nos deixou praticamente ilhados, com uma saída que era para a região de Santa Cruz, com limites em certos dias e momentos. Nem em filme de ficção talvez a gente imagine algo tão difícil de compreender como a gente viveu, da água carregar as nossas pontes, carregar nossas rodovias e assim por diante. Se nós imaginamos, e se nós já temos, né, considerando a média geral, um custo logístico que no estado do Rio Grande do Sul é maior, de até 20% da mercadoria é custo logístico, por óbvio isso aumentou. Porque mesmo naquele momento foi catastrófico, porque não tinha nem como transitar. Mas mesmo agora, eu não consigo levar 2 cargas em um dia, de um ponto a outro da região. Eu consigo levar talvez uma. Talvez eu não consiga nem ir e voltar, porque o nosso trânsito não está permitindo. Tem locais que eu não consigo chegar ainda. Então, imagina que o insumo tem que chegar, por exemplo, na propriedade rural, e de lá tem que sair o produto final, ou na indústria a mesma coisa. E esta dinâmica foi toda prejudicada. Se eu não consigo chegar com o insumo, sair com o produto, a produção diminui, a tendência é que, tendo menos oferta de produtos, os preços encareçam. Nós já temos aí, com perda de muitos animais, né, que nós tivemos, assim, os levantamentos têm dado, assim, números bastante expressivos. Um aumento já indicado pelo setor de carnes de pelo menos 5%. Não, assim, é óbvio, é só tentar comprar alface no supermercado. Nesses dias a gente sabe o que aconteceu com todos nós, né? Vamos falar do hortifrutigranjeiros, falar daquilo que vem da nossa pecuária, por óbvio é aumentar. E se tratando de Brasil, já há uma estimativa, isso média geral, né, que o preço dos alimentos aumentem em torno de 7%. Mas se nós olharmos nesse último mês, a cesta básica em Porto Alegre já aumentou 1% só num único mês. Média, né, gente? E é isso que nós temos que pensar. Então, sim, vai ter um impacto no preço do alimento. Esse preço do alimento vai ter um impacto na inflação. A gente só não tem a dimensão ainda do quanto isso vai acontecer e qual é a expressividade. Mas, sim, já há um impacto. Nós, na prateleira do supermercado, já sentimos isso. Pelo preço do produto direto, pela dificuldade de produção e pela menor produção, né? Porque se tem menos produto disponível, e também pelo custo de transitar esse produto e esse insumo da logística. Então, sim, isso vai ter um impacto no Rio Grande do Sul e que vai gerar um impacto a nível de país. Obviamente que ele se dilui, mas ele vai gerar esse impacto a nível de país. O que nós vamos ter que fazer é um esforço para encontrar mercadorias talvez alternativas, para segurar algumas coisas, isso individualmente, né, na nossa perspectiva de consumo, porque talvez a nossa renda não dê conta. Mas nós todos vamos passar por isso juntos, não tem muito como nesse momento, porque vai encarecer por todos esses motivos. Um dos assuntos que veio também ao encontro dessa catástrofe na questão de logística foi talvez o porquê, né, de não se utilizar as ferrovias que o Rio Grande do Sul tem, né? Isso daqui a pouco traria um alívio talvez nessa questão de aumentos, né? Quando a gente olha os modais de transporte, né, a questão da ferrovia, nós nascemos em cima da rodovia, diferente de outros países que começaram, né, sua dinâmica. Na verdade, nós nascemos no rio, né? Se nós olharmos para isso, foi o rio que possibilitou o nascimento das nossas regiões, e depois as rodovias. E em muitos países foi o rio e depois a ferrovia, principalmente na Europa. E lá na década de 70, 80, a gente fez uma opção, o Brasil fez uma opção de não investir mais em ferrovia. E aí elas foram se sucateando ao longo do tempo, hoje elas têm muitas restrições, em algumas regiões do país elas são utilizadas, mas sim, com certeza, nesse momento, não só a ferrovia, mas os diferentes modais de transporte, né, rotas alternativas, possibilidades, teria condições de nos ajudar, né, nós teríamos alternativas mais.
Claro que no frigir dos ovos a gente vai ver que os deslizamentos prejudicaram algumas coisas, a gente teve prejuízo também nas ferrovias, mas nós teríamos alternativas, que lá pelas tantas a gente ficou sem alternativa alguma, né? Nós teríamos mais alternativas. Inclusive vias, né, no interior da nossa região que deixaram de ser utilizadas, né, e foram sendo assim, usadas só pelos locais e ficaram sucateadas, e agora, com todo o trânsito que elas estão tendo, elas não estão dando conta, por óbvio, do fluxo de veículos e veículos de carga, etc. e tal, que estão acontecendo. É claro que, assim, supor que tudo isso fosse funcionar mesmo, com o volume de chuvas que a gente teve, com o que aconteceu, nós não passaríamos ilesos, né? Talvez a gente minimizaria os impactos, e é para isso que a gente tem que trabalhar, para minimizar os impactos. Porque vamos lá, né, ouvintes da Rádio Tirol, lá na de setembro a gente teve chuvas concentradas de 380 milímetros. Essa, entre abril e maio, né, a gente chegou a ter em alguns municípios nossos mais de 1.000 milímetros, em torno de 1.000 milímetros. Então, assim, foi algo completamente fora de proporção, porque a gente conhecia, mas muda os nossos parâmetros a partir de agora. Para a gente finalizar, Cíntia, o que você aconselha aos nossos ouvintes neste momento na questão de economizar, de ter prioridades? Tá, eu acho que assim, de novo, né, olhar para as diferentes dimensões. A vida de cada um, ela é prioridade. Cada um vai ter que olhar para si, encontrar alternativas. Procurem, sim, aqueles benefícios que estão à disposição da sociedade, porque isso é fundamental. Tem alguns que têm restrição de renda, outros não. Então, vão atrás desses benefícios, porque eles ajudam muito nesse momento cada uma das pessoas. Olhem para si dentro da sua possibilidade de renda, né? Cuidado com o seu dinheiro, que é de um esforço tão grande do seu trabalho. Tenho que salientar aqui, procurem comprar coisas que seja da nossa região, que seja do nosso estado. Por quê? Porque isso vai dar renda para outro, né? Porque se eu compro algo que é produzido aqui, eu ajudo no emprego do próximo, que vai ajudar no emprego do próximo, e aí a gente retoma um círculo virtuoso. Né? Façam isso, porque isso vai nos ajudar. A gente tem vivido tempos assim que eu tenho dito que é de luto, né? E é de luto, todos nós estamos vivendo isso juntos. Então, quem puder ajudar, com o que puder ajudar, vai contribuir com o próximo, e assim a gente vai conseguir melhorar. Em termos de política pública, os nossos municípios estão tentando dar conta de várias coisas, apoiados pelo Estado e pela União, então tem processos a vir. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas nós vamos ter que fazer isso todos juntos. Não é tarefa só de um, é tarefa de todos. Então, sim, nós temos que nos olhar individualmente, olhar para a perspectiva econômica, mas também olhar para a nossa condição emocional, cuidar dos nossos e, sim, enquanto coletivo, todos nós trabalharmos juntos para restabelecer o nosso Vale do Taquari. Porque é assim que a gente vai conseguir dar a volta, né, e voltar e retomar e ser melhor, uma região melhor do que nós somos hoje, com certeza. Cíntia, obrigado por ter tirado um tempo para atender a Tirol FM nesta manhã de quinta-feira, para conversar um pouquinho com a gente. E saiba que as portas da Tirol FM sempre estarão abertas para você. Aí, qualquer novidade que tiver, fica à vontade em repassar para nós. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês. Na próxima eu vou aí presencial, porque a gente já vai ter condições para isso, né? Vai ser mais fácil. Contem conosco sempre. Um abraço a todos, fiquem bem e se cuidem. Um abraço, um ótimo dia.